Meus irmãos, graça e paz, amém? Abramos as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Estamos caminhando na exposição dessa carta, já é o terceiro domingo, e vamos até o próximo mês. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, eu vou ler os versos ímpares, peço a toda a igreja que leia os versos pares, e assim leremos todo o texto. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmá-los e exortá-los. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, como merece Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e declarar as evidências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. O Senhor os faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Meus amados irmãos, acredito que todos percebem, reconhecem, entendem que, assim como nós temos musculaturas diferentes do ponto de vista físico, também nós temos musculaturas diferentes do ponto de vista espiritual. Ninguém aqui está no mesmo estágio da sua caminhada cristã. Cada um está num momento totalmente singular, pessoal, da sua caminhada com Cristo, no seu estágio de fé. Nos evangelhos, especialmente falando da fé, o Senhor Jesus, ele deixa isso muito claro. Jesus fala, por exemplo, de pessoas com uma pequena fé. Lá em Mateus 8:26, ele diz assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Mas ele também faz registro de pessoas que ele olha e considera de grande fé. Em Mateus 15:28, ele diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E naquele momento, no mesmo momento, aquela mulher ficou sã. Jesus também fala da possibilidade da fé crescer, da fé ser aumentada. Lá em Lucas 17:15, os discípulos tratam disso, né? E está escrito lá: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E muitas outras passagens bíblicas, nós vamos ver essa realidade, né? Mostrando que podemos realmente ter fé, a mesma fé, porém em momentos diferentes, em estágios diferentes, em forças diferentes, né? De muitas formas. Nas Escrituras, é bom a gente lembrar disso, que a fé mais importante é a fé salvadora. O que é a fé salvadora?
é aquela fé que somente o Espírito Santo pode infundir na vida de alguém. Lembra lá, disse a palavra que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos, né, pela fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom que Deus dá. Né? Então, uma pessoa não regenerada, ele não tem como a gente fazer essa dimensão de fé, porque ele nem existe, é o Senhor que dá mesmo esta fé à pessoa. Uma pessoa que não tem a fé salvadora, né, se ela não vier a ter, ela está caminhando, né, a passos largos para o inferno. Mas, mesmo as pessoas que já creram em Cristo, que já são de Jesus, que têm a fé salvadora, já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, elas não estão no mesmo grau de fé, né? São palavras difíceis, às vezes, a gente encontrar para falar disso. Mas a verdade é que o estado da fé de cada uma não é o mesmo. Aqui mesmo, nesse auditório, né, alguns estão, quem sabe, muito animados na fé, alguns estão titubeantes, mas estão aqui, porque um dia recebeu a fé, dom de Deus, louvado seja Deus por isso. Mas quando a gente olha para esse texto, nós acabamos de ler, né, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo, então, nos convida a pensar sobre isso que eu estou falando aqui. A gente precisa refletir sobre a nossa fé. A gente precisa indagar sobre a nossa fé. A gente precisa, inclusive, refletir sobre a fé da nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa igreja, quiçá da igreja brasileira, da Igreja de Cristo. A gente pode pensar sobre isso, avaliar sobre isso. E nós aprendemos aqui com Paulo e com a igreja de Tessalônica, que, na verdade, nós devemos, nessa jornada terrena, nós temos um compromisso com Cristo e uns com os outros, que é fortalecer a fé uns dos outros. Eu tenho um compromisso com você, de alguma forma, contribuir para o fortalecimento da sua fé. E você, cristão, convertido, já tem um compromisso comigo, de contribuir para o fortalecimento da minha fé. Isso está muito óbvio aqui no texto. E nós vamos ver, então, pelo menos aqui, 3 formas como Deus pode nos usar para fortalecer a fé uns dos outros. Aliás, isso é ser igreja, viu, meus irmãos? Né? Ser igreja é a gente procurar viver uma vida comunitária, uma vida relacional uns com os outros, com vistas a fortalecer a fé uns dos outros. A gente não precisa de congregar para alcançar a salvação já foi alcançada na cruz do Calvário. Mas quem quer crescer na fé, e todo verdadeiro discípulo quer crescer na fé, ele sabe que ele precisa da igreja, não dá para caminhar sozinho. A igreja pode ter seus problemas, suas dificuldades, toda igreja tem, toda, mas ela é necessária, também por isso, para o fortalecimento da nossa fé. Por isso eu quero pensar nesse tema com os irmãos, fortalecendo uns aos outros na fé. Em primeiro lugar, eu acredito que todos nós devemos confirmar e exortar uns aos outros para o benefício da fé. Aqui o texto que nós já lemos, né? Paulo estava com Timóteo em Atenas e para Paulo era muito precioso e importante ter companheiros de fé também. Quantas vezes o próprio Timóteo fortaleceu a fé de Paulo, Paulo fortaleceu a fé de Timóteo. Mas tem uma hora que Paulo está tão preocupado com a igreja de Tessalônica que fala assim, olha, eu vou preferir ficar sozinho um tempo, vou me sacrificar no sentido de não ter a companhia do meu amigo querido, meu filho na fé, para que ele vá ter com vocês, e ele vai com um objetivo absolutamente claro. Ele vai aí para exortar vocês, para confirmar vocês, a fim de que a fé de vocês seja beneficiada, seja abençoada, seja fortalecida, seja enriquecida, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então, nós precisamos apoiar uns aos outros, consolar uns aos outros, encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros para o benefício da fé. Então, a fé já está aí, é dom de Deus, mas ela pode ser fortalecida, renovada, é como um fogo, né, que pode estar muito avivado, ela pode estar ali bem fraquinho, né, aquecendo tão pouco. Isso deve acontecer nos relacionamentos de família, o marido deve
encorajar a fé da mulher, a mulher deve encorajar a fé do seu esposo, e isso é uma das coisas lindas de uma família cristã, quando um está fraco, o outro ali está forte, segurando as pontas para aumentar, fortalecer e animar o outro na fé. Paulo sabia que os crentes tessalonicenses necessitavam ser fortalecidos, porque assim como Paulo estava passando perseguições em Atenas, ele sabia que os crentes tessalônicos também estavam. E essas perseguições, essas tribulações, poderiam abalar a fé de alguns, poderiam diminuir a chama de alguns, poderiam trazer aflições muito dolorosas. E a fé de alguns, então, poderia se tornar vacilante. É ou não é verdade? Quem aqui não vacilou em algum momento de muita dor? De frustração, de decepção, de uma enfermidade, da perda de alguém? Quem aqui nunca fez isso? Quem passou totalmente intacto diante da terrível dor? Todos nós já titubeamos de alguma forma. E é justamente por isso que nós precisamos uns dos outros para fortalecer um ao outro na hora que o outro não está tão bem quanto já esteve ou quanto poderia estar. E uma das coisas que é muito comum no momento da dor são as dúvidas, né? A gente questiona muita coisa que a gente não questiona quando está tudo bem. Quando vem a dor, aí muitas dúvidas surgem no nosso coração, acerca de nós, da igreja, do próprio Deus, das Escrituras, e isso carece de atenção, porque o Senhor Jesus nos lembra na sua palavra que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. Então, é preciso que a gente trate das dúvidas, que a gente reconheça que elas existem, mas em Cristo e com o apoio da igreja, não deixe que elas minem a sua fé. Se tem uma dúvida, expresse-a, compartilha, para que ela possa ser tratada. A fé vacilante dificilmente usufrui de milagres, como o próprio Tiago, né, nos alerta lá na palavra, quando fala de sabedoria, por exemplo, né, ele diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável. É que Tiago, ele usa uma palavra dura, né? Mente dividida. Estabilidade, falando de alguém que está com a sua fé vacilante. Mas é nessa hora que você, como membro do corpo de Cristo, como Paulo fez, como Timóteo fez, não vai chegar de solo apontando o dedo para criticar e julgar, porque você já vai nem esmagar, a cana já está quebrada. Essa hora você vai ofertar a Cristo, ofertar a esta pessoa a sua pequena fé, mas a sua fé sincera em favor daquela pessoa. Né? Quantas vezes, irmãos, eu tive a alegria de receber orações por situações que eu não acreditava que iria ser resolvido. Mas a pessoa que orou comigo acreditava. E Deus ouviu. E eu pude ver o milagre de Deus na minha própria vida. E isso é maravilhoso, isso é a igreja de Cristo fortalecendo uns aos outros na fé. Nos momentos de dúvidas, de dificuldades. E aqui no caso de Paulo acontece uma coisa maravilhosa, né? E eu como pastor, como conselheiro, usufruo muito disso, né? É muito comum eu ir aconselhar e fortalecer a fé de alguém e sair fortalecido. E é o que acontece aqui com Paulo, né? Ele manda Tito para fortalecer a fé dos crentes, Timóteo, eu estou com Tito na cabeça, né? Tá bom, mas Tito também era filho na fé, né? Tito tem histórias lindas, e esses dois são incríveis. Mas, quando Timóteo volta, Paulo dá um testemunho maravilhoso sobre o resultado desse relatório que ele traz aqui para ele, né? Ele diz assim, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas provações e tribulação
porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, ele manda Timóteo para consolar, para apoiar, encorajar os irmãos de Tessalônica na fé. Ele volta e quem é consolado, fortalecido é o próprio Paulo, por causa das boas notícias. Poxa, eles estão firmes, Paulo. Eles estão passando por luta, está em dificuldade, mas eles estão bem no Senhor. Eles estão seguros no Evangelho. Eles não estão titubeando. Então, na verdade, irmãos, isso é mútuo, né? Como pregador, os pregadores têm um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Usar esses 30, 40 minutos aqui para fortalecer a fé no poder da palavra, poder do Espírito Santo, dos irmãos. Mas olhar para os irmãos e conhecer suas histórias né, ver o que Deus já fez na vida de vocês, também encoraja o pregador. Fortalece, confirma, serve de apoio. E é isso que nós vemos aqui nessa bendita palavra de Deus. Aquilo que é mais ou menos assim, trazer à memória o que traz esperança, né? Boas notícias, né? Alguém estava desviado, o Senhor retornou, o Senhor resgatou. Isso é uma boa notícia. Como me alegra. Alguém estava com casamento para acabar, mas o casamento foi restaurado. Isso é uma boa notícia. E eu sei que a gente não tem muitos costumes no nosso culto público, né, de contar bênçãos, né? Mas nós precisamos contar em algum lugar, seja no culto, no pequeno grupo, no EBD, num café na roda da mesa, mas compartilhe as coisas que Deus tem feito na sua vida. Não é para se vangloriar, mas para aumentar a fé da pessoa. Talvez alguém que está passando por uma situação grave de um revés financeiro, pensando em desistir da própria vida, do negócio e tudo, mas você fala, cara, eu passei por isso, Deus me sustentou, Ele é o provedor, vamos ficar firmes, eu posso te ajudar de alguma forma, e aí essa experiência sua, que Deus te deu, a obra que Deus fez na sua vida, abençoa a vida daquela pessoa. Isso tem a ver com o discipulado cristão, de um evangelho que se revela em todas as áreas das nossas vidas, meus irmãos. Paulo fala sobre isso, por exemplo, né, para a própria igreja de Tessalônica no início, né, ele lembra, olha, eu lembro de vocês continuamente, eu me renovo. Então, a primeira coisa é essa, devemos confirmar e exortar uns aos outros para o benefício da nossa fé. Você pode, nessa semana, procurar alguém para apoiá-lo na sua fé. Olha, você está indo bem. Olha, Deus te trouxe até aqui. O Deus que te sustentou até aqui vai te sustentar nessa dor, nessa situação, nesse desafio, nessa dúvida teológica, seja lá qual for o problema. Eu me lembro de um pastor querido, homem de Deus, pregador da palavra, mas ele teve uma queda moral gravíssima, foi despojado, e um dia caminhando com ele aqui na praia de Camburi, ele chegou um momento que ele falou assim, eu não sei nem se eu sou salvo. Um homem que deu muitos frutos de salvação, pregou o evangelho para tantas pessoas. E eu olhei nos olhos dele e falei, meu filho, eu não sou o Espírito Santo, eu não posso dar um atestado de salvação, mas eu posso dizer que eu vi em 40 anos que eu convivo com você, muitos frutos de salvação. Eu creio que você é salvo. E graças a Deus o Senhor o renovou, hoje ele não tem mais, está questionando isso. É isso, irmãos, nós vamos confirmar as pessoas, apoiar as pessoas, naquilo que Deus já fez, naquilo que elas são em Cristo Jesus, para que elas continuem crescendo na fé. Não é pegar o pouquinho, né, a chamazinha que já está apagada e soprar e destruir a pessoa, é apoiá-lo para que ele cresça. Em segundo lugar, devemos perguntar e averiguar uns aos outros sobre o estado da fé. Está aqui no verso 5, né? Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. A gente não deve ser, irmãos, mal educado, invasivo, para frente demais, né, na vida das pessoas. Tem que ter um grau de sabedoria quanto a conversar com as pessoas. Mas eu acredito que a maioria de nós peca no outro extremo. Às vezes tem alguém do nosso lado que já passou da hora de a gente perguntar como é que ele está. Você está vendo que ele está decaindo, né? E você não faz nada. Mas eu estou com medo de ficar ofendido, dele não gostar mais de mim. Não, se você o ama de verdade, se você é amigo,
amigo também pergunta, amigo também confronta, amigo chega e fala, cara, eu estou vendo que você não está legal, né? Você está desanimado, vejo que você está preguiçoso, vejo que você está irado, seja qual for o problema da vida espiritual. Então, Paulo, ele fica um tempo, mas chega, não, eu preciso saber como é que estão meus irmãos. E aí ele manda Timóteo para indagar, para perguntar o estado da fé dos irmãos. Porque, irmãos, antes de alcançarmos o objetivo de fortalecer, encorajar e animar os outros na fé, a gente precisa saber como a pessoa está. Como é que eu vou ajudar você se eu não sei como você está? Isso demanda conversa, demanda um diálogo, demanda ouvir, demanda perguntar às vezes mesmo, né? Nós mesmos, todos nós, precisamos examinar a nossa própria fé e nos reavaliarmos espiritualmente, fazendo um autoexame do nosso coração. Nós temos a obrigação de nos questionarmos quanto à nossa fé, porque se a gente nunca questionar a nossa própria fé, você pode ter certeza que um dia alguém vai fazer. E às vezes não vai ser feito esse questionamento por alguém sábio, amoroso, por um discípulo de Cristo. Vai ser feito por um ímpio. Como o salmista expressa, né? Muitos ímpios que chegavam e falavam, onde está seu Deus? Lembra do salmista falando? Onde está seu Deus? E aí, na hora que ele questiona, você não sabe o que falar. Você fica ofendido, chateado. E ainda dá um mau testemunho. Então, antes que você seja questionado, julgado pelos outros, faça seu próprio autoexame à luz das Escrituras, obviamente, à luz da palavra de Deus, né? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, diz a palavra. Examinai a vós mesmos, Paulo está escrevendo, né, aos Coríntios, não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. E quando Paulo escreve a Timóteo, em outra ocasião, ele diz, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Irmãos, as nossas emoções muitas vezes confundem a nossa fé. Então, Paulo, quando fala para Timóteo, ele fala assim, olha, é como se ele falasse assim, alie a sua fé, um pouco mais de inteligência, de razão, de bom senso, de luz, de objetividade, boa consciência, ele fala, né? Mantendo a fé e a boa consciência. Às vezes você tem fé, sua fé é verdadeira, mas ela está obscurecida por ideias erradas, pelas próprias emoções. Então, eu já ouvi, né, seja numa conversa pessoal, ou num gabinete, enfim, ou num discipulado, a pessoas trazerem situações que, eu falei assim, olha, isso aí está faltando boa consciência, era cortina de fumaça, a pessoa estava confundindo as coisas, a pessoa estava questionando Deus, questionando situações que, na verdade, era ela o problema, não era Deus. Deus nunca é o problema, na verdade. Não era a palavra, né? Muita gente lê a Bíblia, por exemplo, né, com a consciência horrível, né? E já lê para achar o erro, lê para procurar um erro, lê para poder confrontar. Né? E tem uma frase que eu li nessas mensagens que chegam de internet, mas eu nunca esqueci. Fala que, olha, eu li a Bíblia toda e eu achei muitos erros. Todos os erros estavam em mim, não na palavra. Essa é a grande verdade, só que às vezes precisa ter boa consciência, precisa ter humildade, para reconhecer onde realmente está o erro. Mas muitos cristãos têm medo de se questionar quanto à sua fé. Nunca param para se perguntar acerca do que creem, inclusive do conteúdo mesmo da sua fé. Nesse curso que a gente vai ter de 4 meses, vai ser um momento de a gente refletir. O que um cristão reformado crê? É isso que eu creio? Não. É importante a gente rever, fazer uma reciclagem da mente e do coração. O certo, irmãos, é que não devemos ter medo de reavaliar a nossa fé. Pelo contrário, nós deveríamos, de vez em quando, rever nossos conceitos e valores e repassar nossa fé para uma análise coerente da nossa situação. Isso é necessário, irmãos, porque todo cristão tem 3 inimigos. A Bíblia ensina isso. Nós temos a nossa própria natureza pecaminosa, nós temos o mundo e nós temos o inimigo. O mundo e o inimigo, Satanás, nossa natureza pecaminosa, o mundo e Satanás, que aqui eles chamam de tentador. E eles atacam a nossa fé, atacam todo dia, a nossa fé é atacada. Ela pode ser adoecida, a nossa fé, pode ser corrompida por esses inimigos.
que aqui ele chama de seduções, né? Ele fala, temendo que o tentador vos provasse. Tem uma versão que fala, temendo que o tentador vos seduzisse. Quantos crentes seduzidos hoje por Satanás? Vivendo um outro evangelho. Vivendo, na verdade, no pecado, na mentira. Porque foram seduzidos e passaram, às vezes, anos na igreja e nunca fizeram uma avaliação profunda. E aí, no dia que veio o inimigo, veio o mundo, iludiu e foi. Se foi, né? E a gente poderia listar muitas seduções de Satanás, do mundo e da carne, que às vezes, irmãos, enganam a fé, atacam a fé. Por exemplo, a sedução do dinheiro. A sedução do dinheiro, ela é uma artimanha do inimigo, muitas vezes, para destruir a fé. Quantas pessoas estão desanimadas na fé porque tem a ver com a maneira como lida com o dinheiro, porque só trabalha por dinheiro, ou porque briga com os outros por dinheiro, ou porque é tão apegado ao dinheiro, né, reclama da igreja que arrecada dízimos e ofertas, mas ele mesmo é avarento, não ajuda em nada. Então, aí afasta, seduções, né? Quantas pessoas, pastores, líderes aí, com a moral lá embaixo, porque Satanás os tentou e eles caíram na fé, da sua fé, nessa área. A sedução de fugir da simples verdade do Evangelho. É a coisa mais fácil a gente se desviar do Evangelho, abandonar a simplicidade do Evangelho, a verdade do Evangelho. E a gente precisa estar indagando quanto que de Evangelho habita na minha vida, quanto que eu amo o Evangelho, quanto que eu vivo de forma digna do Evangelho. Que Evangelho é esse que realmente nós pregamos? Paulo fala isso em várias das suas cartas, né? De um outro Evangelho. A sedução de uma falsa liberdade, que leva à libertinagem, que é predominantemente no mundo, né, sem Deus, mas tem crentes que às vezes esquecem que eles são crentes e querem viver igual ao mundo, né? Não, eu sou livre em Cristo, mas Paulo é claro, a Bíblia é clara, livre não para dar ocasião à carne, livre para fazer aquilo que honra e glorifica o Senhor. Sedução de uma vida de prazeres e luxúria, é o que mais a gente vê aí, pessoas tentadas, seduzidas nessa área, nesse mundo cibernético, nesse mundo virtual, onde o sexo se tornou, né, muito mais vendável, o dado, né, as pessoas se prostituem de uma maneira absurdamente degenerada, seduzidas. Sedução de seguir o conselho dos homens em lugar do conselho de Deus. A gente poderia falar de tantas outras tentações, e todas elas estão atacando a fé dos cristãos. Então, irmãos, vigiemos, oremos e confessemos, compartilhemos, perguntemos uns aos outros sobre como isso está na nossa própria vida. Sejamos intencionais nas nossas conversas uns com os outros, em casa, no dia a dia. Esposas, perguntem sobre a fé dos seus esposos, esposos perguntem sobre a fé das suas esposas, pais, perguntem sobre a fé dos seus filhos, filhos, perguntem sobre a fé dos seus pais. E Paulo confessa um receio humano, né? Paulo era muito humano, né? Eu fico com medo de vocês terem sido seduzidos e do meu trabalho de ensino aí, né, ter sido perdido. Aqui Paulo não está falando de salvação, porque isso não se perde, mas está falando de todo o trabalho de discipulado, de crescimento, de pureza cristã, de doutrina. Pudesse estar sendo, mas graças a Deus não estava, né? Paulo, Timóteo dá boas notícias, louvado seja Deus por isso. Mas poderiam não ser boas notícias. E é tão bom quando a gente pergunta também a alguém como vai, e ele diz, estou bem, Deus me abençoa assim, isso é maravilhoso. Mas antes ou depois, né, que essas quedas aconteçam, nós temos um terceiro dever nesse propósito de fortalecer a fé uns dos outros. Nós devemos, irmãos, orar e ajudar uns aos outros a reparar as deficiências da fé. Paulo fala sobre isso daqui de uma maneira muito maravilhosa, né? Orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Reparar significa corrigir, né? Corrigir as deficiências da fé. Significa também suprir o que ainda falta na sua fé. Ou seja, isso demonstra que havia alguma coisa para ser mexida, acrescentada, aperfeiçoada na vida daqueles irmãos.
Aqui tem pelo menos 2 sentidos que Paulo fala sobre isso. Por um lado, Paulo está falando do ensino mesmo. Paulo sabia que aqueles irmãos não conheciam tudo sobre Deus, tudo sobre Cristo, sobre o Evangelho. E ele almejava voltar para poder ensinar mais a palavra de Deus mesmo. Olha, na minha caminhada com Cristo, eu estou aprendendo mais, eu tenho mais coisa para ensinar para vocês. Tem muitas coisas ainda que vocês não sabem. Isso é muito bom, a gente vir para um culto como esse, ou abrir a Bíblia, ou ir num pequeno grupo, ou em qualquer contexto cristão, e você fala assim, Deus, eu sei que eu vou aprender algo que eu ainda não sei. Ou que eu sei, mas que não está funcionando, não está, na prática, eu não aprendi. Então, pode ser nesse sentido, e aí já estou entrando no outro sentido, Então, primeiro sentido, reparar no sentido de conteúdo mesmo, de ensino, coisas que estão faltando, de conhecimento de Deus, da palavra. Mas o outro sentido, Paulo está fazendo o seguinte, olha, vocês conhecem já bastante, mas eu quero reparar as deficiências daquilo que vocês ainda não estão vivendo, de acordo com o que vocês conhecem. Na prática, sair da teoria para a prática. Eu queria entender o quanto que a fé de vocês está influenciando todas as áreas da sua vida. Porque, irmãos, um dos maiores problemas dos cristãos é limitar a sua fé somente numa questão, num ponto, qualquer ponto que seja. A fé só funciona para uma coisa. Não, irmãos, a fé cristã funciona para tudo. A fé deve estar conectada a todas as áreas da vida. Seus estudos, seu trabalho, seu lazer, seu namoro, seu casamento. Ela precisa ser aplicável, ela precisa ser acompanhada de obras. Declarar a fé é importantíssimo, mas praticar obras de acordo com a sua fé é indispensável. E aqui Paulo faz 3 conexões importantíssimas que a fé cristã está ligada: ao amor, à santidade e à esperança. Ele fala claramente isso daqui. Em todas essas áreas, de certa forma, todos nós somos devedores. Nós somos devedores no que diz respeito ao amor, no que diz respeito à santidade e no que diz respeito à esperança. Mas a fé conectada a essas coisas contribui para o crescimento de todas elas. Então, ele fala, por exemplo, de uma fé conectada com o amor, quando ele diz assim, que o Senhor faça crescer e aumentar o amor que você tem uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Paulo diz, olha, assim como eu amei e demonstrei na prática, eu quero que vocês demonstrem na prática também. E a palavra aumentar aqui, ela tem um outro significado lá no texto original, que é transbordar. É um amor que não consegue ser retido, ele transborda, quando eu vejo, eu estou amando. Ele é tão grande que eu já estou expressando o amor para o outro. Então, sai da teoria, João falou sobre isso, amados, não amemos somente de palavras, mas de fato e de verdade. Uma fé conectada à santidade, ele diz isso aqui, que fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Então, alguém que fala, eu tenho muita fé, eu estou cheio de fé em Cristo, mas vivo uma vida porca, atolado no pecado, ele está enganando a si mesmo. Esta fé, ela vai gerar mais santidade. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque aqui na terra nenhum de nós o somos. Mas é claro que há um crescente desejo de santidade, e crescente santidade, sim. Pensamentos que antes você não dominava, agora já estão mais controlados. Emoções terríveis de ira, de ódio, de inveja, seja o que for, elas estão ficando mais fora do seu coração, não são mais rotina. Então, a fé, ela funciona para a nossa santidade. Uma fé conectada à esperança, porque ele diz assim, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus. Então, a fé aponta para frente, para o futuro, para a volta de Cristo. Fiquem firmes, porque um dia tudo isso vai cessar, a tribulação vai cessar, o pecado vai cessar, a morte vai cessar. Então, nos dá esperança de uma eternidade com o Senhor abençoada. Então, isso nos ajuda, irmãos, a permanecer alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que nós já ouvimos. A fé conectada ao amor, à santidade, à esperança em Cristo, é uma fé crescendo em saúde. E Paulo fala sobre a saúde da fé, escrevendo agora a Tito, agora é a Tito mesmo. Ele diz assim, tal testemunho é verdadeiro,
Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, a fé pode estar enferma, pode estar sã. E o Senhor está trabalhando por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo e da igreja, para que a nossa fé seja menos enferma e cada dia mais sadia. O crente não precisa zelar pela sua firmeza na fé, pela firmeza dos seus irmãos também. Paulo revela isso descrevendo o seu próprio ministério. Ele diz assim, lá em Atos: eu tenho vivido fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E Paulo media o seu ministério na medida do crescimento da fé dos seus ouvintes. Se os seus ouvintes estavam firmes na fé, crescendo, ele via, poxa, Deus está abençoando o meu ministério. Não era só pela fé dele. Ele olhava a fé da igreja, que ele tinha plano pastoreado, e falou, poxa, Deus realmente tem me abençoado, porque olha como esses irmãos estão frutificando. Olha só que responsabilidade, não é só a sua fé, mas a fé da sua família está em jogo nessa avaliação. Nós não podemos, irmãos, ter uma fé estática e paralisada. Há inúmeras referências bíblicas que apontam para a necessidade do crescimento da fé. É nossa obrigação usarmos, então, os meios de graça para o nosso crescimento na fé. Irmãos, a nossa própria confissão de fé, ela reconhece isso. Ela diz que a fé é implantada pelo Espírito Santo, ok, isso aí, né, nós não abrimos mão, é bíblico, faz parte da nossa fé presbiteriana, mas ele diz também que ela cresce por meio dos meios de graça, das disciplinas espirituais, oração, palavra, jejum, congregar, Santa Ceia, batismo. Esses são os meios que o Senhor nos dá para que o presente que Ele nos deu, né, funcione na nossa vida. Você gostaria de dar um presente para alguém que a pessoa nunca use? Você dá uma bicicleta para o cara andar e faz atividade física, está lá enferrujando, nunca usou. Tem que usar, né, para poder a coisa funcionar, né, para criar musculatura, né? Irmãos, o crente precisa ser sincero na fé, sincero naquilo que ele crê. Não adianta, irmãos, vivermos uma fé falsa e mentirosa, pois tal fé não produzirá benefício algum, será infrutífera e levará à frustração e aos escândalos. Irmãos, precisamos cultivar uma fé que seja sincera como Timóteo, que segundo Paulo tinha uma fé sem fingimento. Aqui não é nenhuma palavra de acusação, julgamento, que o Espírito Santo sonde todos nós e Ele seja o nosso juiz. Nessa passagem bíblica que acabamos de ler e expor, alguns tipos de enfermidade foi claramente de fé, né, da fé, foram lembradas. Existe a fé inoperante, a fé vacilante, a fé deficiente, mas a boa notícia, irmãos, é que todas essas enfermidades podem ser curadas em nome de Jesus. E aqui não tem outro caminho, é olhando para Jesus. Lembra de Hebreus, capítulo ali 10, 11, 12, vai falar de fé? Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quanto mais foco em Cristo, quanto mais nós conhecemos Cristo, amamos Cristo, lemos sobre Cristo, nos deleitamos no Senhor, conhecemos o seu Evangelho, mais cada um de nós vamos nos fortalecendo na fé. Mas, como Ele nos deu a igreja, Ele chama a igreja a cooperar com a obra de Cristo no que diz respeito ao crescimento da fé, ao aperfeiçoamento da fé, à saúde da fé. Por isso que a gente precisa juntos, nós precisamos juntos, cooperar uns com os outros. Por isso que, irmãos, a igreja oferta, né? São privilégios de ter um pequeno grupo, de ter uma sociedade interna reunida, de ter um culto de oração, de ter o Desperta Débora, de ter escola dominical. São oportunidades que nós temos de fortalecer a fé uns dos outros. E também de fazer esse convite pessoal, individual, para que nós possamos nos abençoar. Que o Senhor nos ajude, que nós, nesta manhã, cresçamos mais na fé, sejamos mais sadios na fé, em Cristo, cooperando para o fortalecimento da fé uns dos outros, até que Ele venha.
Amém, meus irmãos?